Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de Ti e das Tuas mãos Tu damos. Porque somos estranhos diante de Ti e peregrinos como os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para Te edificar uma casa ao Teu santo nome, vem da Tua mão e é toda Tua. Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e que da sinceridade Te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o Teu povo, que se acha aqui, Te fez ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do Teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os Teus mandamentos, os Teus estatutos, os teus testemunhos e os Teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciarei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Oremos. Senhor, nós, o Teu povo, temos um grave e grande problema em nosso coração. Ele não está inclinado para o Senhor. É por isso que rogamos que pela operação do Espírito Santo seja inclinado o nosso coração, quebrantado. Tira, Senhor, o coração de pedra e dá-nos um coração de carne. É o que rogamos, e isso por intermédio da palavra santa, que pode operar poderosamente em nossas vidas. Em o nome de Cristo é que rogamos. Amém. Nós estamos então encerrando aí o livro de 1 Crônicas e fazemos aí o capítulo 29. Com o tema geral, essa série de sermões, uma história para o povo de Deus, 1 Crônicas. Hoje o tema é ofertando a Deus em integridade. Ofertando a Deus em integridade. 1 Crônicas 29, de 1 a 22. Davi lembra a Salomão, seu filho, e a todo Israel, de que o Senhor chamara Salomão para edificar o templo. Nós também fomos chamados por Deus com uma tarefa específica de sermos a habitação do Espírito Santo e estabelecermos morada dele em nossa vida, e assim testemunharmos também de Deus
seu amor para conosco e da aliança que Ele estabeleceu conosco eternamente. E Davi então faz isso a Salomão e a Israel, lembrando-os do relacionamento pactual com Deus e do chamado de Deus para eles. O cronista então começa com as palavras de Davi a toda a congregação, verso 1. Disse o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. O termo congregação aqui denota um evento de assembleia religiosa. Portanto, eles estavam reunidos em culto. A assembleia aqui, como em grande parte do Pentateuco, denota uma reunião religiosa com o propósito de adoração e serviço a Deus. E o cronista começa registrando isso, que Davi está falando à Assembleia dos Santos, a igreja reunida. O motivo de Davi reunir então as ofertas é apontada a nós no verso 1 pelo cronista, a parte final: porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Esse é o motivo pelo qual Davi está solicitando a reunião das ofertas. São descritas por todo o texto: quantidade de ouro, prata, ônix e pedras preciosas e até dinheiro foram entregues. Qual o motivo de dizimarmos e ofertarmos? Essa é a pergunta. Eu vou dar alguns motivos errados e também algumas desculpas para não se fazer. Alguns acreditam que estão comprando o favor de Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus nunca é devedor a ninguém de nada. E você nunca e jamais obterá favor da parte dele. Deus não concede favor. Ele dá graça. Graça é um favor imerecido. Então você nunca vai merecer, você nunca vai obter merecimento. Dízimo e ofertas não compram favor de Deus. Não o tornam favorável, não o torna favorável a você. Não o coloca em dívida com você. Dízimos e ofertas não compram paz, não trazem prosperidade financeira. Dar dízimos e ofertas aguardando isso é enganar a si mesmo. Muitas vezes o motivo é egoísta. É para estabelecermos um padrão pessoal para com o outro de moralidade, como faziam os fariseus. Davam o dízimo da hortelã, do cominho, tudo que era pequeno na horta, insignificante. Eles faziam questão de separar. É como se o presbítero Bento chegasse aqui hoje com 3 cebolinhas, 2 salsas que ele plantou lá na horta. E é pequena, né, Bento, a horta lá, bem pequenininha. Mas os fariseus faziam isso, ia lá e tirava. E aí você já imagina o Bento chegando aqui com 3 cebolinhas? O pessoal, nossa, o Bento dá até da cebolinha. Isso é um negócio fantástico, né, Bento? E sei lá, e separar daquele pouquinho de cebolinhas lá 3. O texto bíblico diz que os fariseus faziam isso. Ia lá na horta, pegava menor hortaliça e separava lá os 10% para trazer. Mas era uma obrigatoriedade tão esvaziada para constituir a si mesmos favoráveis diante da comunidade, que era desprezível. Por que dizimamos e ofertamos? Qual é o motivo para dizimarmos e ofertarmos? Primeiro, você deve saber que você deve ofertar com liberalidade. Oferte com liberalidade. Davi começa tratando deste aspecto já no verso 5, acompanhe comigo. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? A pergunta inicial deve ser essa:
Há quem oferte para obter favores, como vimos, para constituir uma aparência religiosa. Mas há desculpas também para não fazê-lo. Eu estou apertado. Olha, sempre estará. Nunca vai sobejar. Nunca. Sempre vai faltar. Se 10% que eu deixo de entregar pudesse resolver os problemas da minha vida, é mentira. Isso é uma mentira falaciosa. Se você chegar hoje para mim e falar assim, você quer 10% que você ganha para pagar suas dívidas, não resolve minhas dívidas. 10% do que eu ganho não paga as minhas dívidas. Se eu gastasse só 10% que eu ganho, como seria bom? A instrução geral dos economistas é 30%, né? Comprometa 30% da sua renda. Nem isso nós fazemos. E geralmente comprometemos quanto? Quanto? Mas vocês estão indo bem. Geralmente eu passo 150%, 200%. O brasileiro é assim. É por isso que a gente é campeão mundial no uso de cartão de crédito. Financiamento, parcelamento. E aí geralmente ele compromete 200%, 300%, 400% do que ele ganha. Ele tinha que ter 100% em mãos, no máximo 30% ser comprometido. E a gente às vezes usa o 100%, pega mais 100% emprestado e ainda arruma um jeito de parcelar 50%, eu não sei de onde. E aí as pessoas dizem, olha, se eu não der, pastor, esses 10% aqui durante um período, minha vida vai mudar. Não muda. Não muda. Outro erro comum, e não se assustem, você ouve isso nos bancos da igreja, no meio dos crentes. Eu dei do que sobrou. Olha, o que sobrou foi isso. Eu dei do que ficou. Olha, eu ajuntei umas moedas e aí eu trouxe. Isso também é muito comum. Mas a pergunta de Davi, e ele começa por aí, perguntando, verso 5, a parte final: quem, pois, está disposto hoje? É uma disposição, tem que estar disposto a trazer ofertas liberalmente ao Senhor. Porque já no verso 1 ele disse por que ele faz isso. O palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. A primeira ação, então, nesse sentido, para que você oferte com liberalidade, é estar disposto. Tem que haver disposição. Você quer ver a disposição que Davi teve? Verso 2: eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. No verso 2, a ideia que você tem no texto hebraico é que o que Davi fez era aquilo para o qual ele tinha sido estabelecido como rei. Era a função dele, tarefa dele, do ofício. E aí ele já começa dizendo assim: eu usei todas as forças. Você já usou todas as suas forças para alguma coisa? Seu intelecto, força física, emocional, espiritual, reuniu tudo em uma única força e usou. Ele diz que todas as forças, ele gastou tudo que ele possuía como Davi. E aí ele termina dizendo que tudo que foi reunido era o necessário para a obra, e isso em abundância. A gente já podia parar ali, né? Ele já tinha o ouro para toda a obra de ouro. Toda a prata necessária já estava ali, toda a madeira, todas as pedras de engaste. Ele diz que tinha tudo o necessário para cada uma dessas obras. Mas não isso, ele diz que isso tudo já tinha o suficiente, mas em abundância, tinha passado. Olha, nós precisamos de 20 toras de madeira. Ele tinha as 20 toras, mas ele tinha reunido mais 10 toras. Então ele já tinha o necessário e ainda em abundância, tinha ultrapassado.
Mas além das forças no ofício de rei, na função que ele tinha de pai, para preparar tudo aquilo para que o filho realizasse uma obra grande, veja o que ele diz no verso 3. E, conjunção, ele liga com o fato anterior. Ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Davi chega no limite da obrigação dele. Aquilo que era obrigado já era dever. Ele já tinha que fazer aquilo por ofício. E ele diz assim: e ainda porque eu amo a casa de Deus. Ele entra no quarto dele, pega o que era pessoal, que lhe era particular, próprio, o ouro e a prata dele, vai lá e diz assim: eu estou entregando, porque eu amo a casa de Deus. Quer ofertar liberalmente? Tem que ter disposição. Tem que estar disposto. Davi tinha disposição para fazer o que era obrigação em abundância. Isso é disposição. Para fazer porque amava, dando até do que era pessoal. Isso é disposição. Ter um coração disposto, pronto, preparado. É isso que significa estar disposto. A primeira ação, então, para que você oferte com liberalidade, é estar disposto. É algo que surge de um preparo pessoal, uma disposição de realizar algo. Você nunca vai dizimar e ofertar sem que você se disponha, sem que você tenha esse preparo pessoal, essa disposição para realizar esse algo. Nunca. Você pode ser um fariseu, marcar ponto com a junta diaconal, que conhece todos os que dizimam. Você vai marcar ponto com o tesoureiro, que lista todos os que dizimam. Você vai marcar ponto com quem estiver presente no culto, porque vai ver. Mas o texto está indo além disso, da aparência, e ele está falando de algo que surge num propósito pessoal interior, de fazer o que é devido em abundância e a crescer mais por amor. É preciso estar disposto. Uma pessoa indisposta sempre faz com a face turbada, com expressões de rancor, morosidade no agir. É perceptível isso. Os pais veem isso muito nos filhos. Com adolescentes não, né? Fulano faz isso. Ele vai no empenho, numa alegria, né? Cantando louvores, agitado, movimentando rápido os pés. Nada. Às vezes vão se arrastando, né? Resmungando, falando baixo, reclamando. Deixa quebrar o que está fazendo, derrama. A disposição é quando um pai se surpreende ao chegar lá e descobrir que já foi feito. E foi feito além, foi feito com maestria, porque tem amor, tem uma disposição natural que impulsiona movimento, um preparo, algo que dispõe o ser, que faz com que haja entrega. É diferente, os resultados são diferentes. Então, para que você oferte com liberalidade, tem que começar pela disposição. Essa disposição é refletida na ação de trazer ofertas liberalmente ao Senhor. Quando Davi diz: quem está disposto hoje, então traga ofertas liberalmente. Aqui o termo hebraico para liberalidade reflete uma ação livre, espontânea. Por isso o apóstolo Paulo, lá no Antigo Testamento, encerra esse assunto dizendo assim: cada um
contribua conforme estiver proposto no coração. Mas, meus irmãos, infelizmente, nós temos que, na época da graça, manter a lei e pegar no mais baixo da lei. Porque se você tomar o Antigo Testamento inteiro, a obrigatoriedade no que diz respeito a dízimos e ofertas chegava a 27%, era obrigatório, os 10%, e aí você vai unindo tudo que era obrigatório, chega a 27%, isso era a obrigatoriedade. E a gente vai pelo mais baixo e mantém os 10% da obrigatoriedade do Antigo Testamento, na época em que a graça deveria estar reinando, onde um coração liberalmente entrega. Porque se a gente não fizer isso, fecha as portas, não paga água, não paga luz, não compra papel higiênico, não sustenta o pastor, fecha as portas, bate o ponto e acaba com tudo. Para manter, você tem que manter a regra da obrigatoriedade mínima. E aí eu gostaria que você entendesse que o termo aqui fala de uma ação livre, não tem regra, a única regra é a espontaneidade de quem ama a casa de Deus, de quem é chamado para uma aliança e construir, estabelecer palácio de Deus. Não é para homens, isso aqui não é para os presbíteros, nem para os diáconos, nem para os membros. É para Deus. Por isso, essa ação livre, de liberalidade. Os versos 6, 9, 14 e 17, Davi realça a ideia da voluntariedade. Leiamos, verso 6. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Verso 9. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram liberalmente ao Senhor. Também o rei se alegrou com grande júbilo. Verso 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Verso 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Davi, então, ele realça essa ideia da liberalidade, da voluntariedade. Dizimar e ofertar a Deus envolve a voluntariedade. Não pode ser obrigação fria, não pode ser legalismo. Os irmãos, não funciona. Nós poderíamos aqui, a igreja tem um documento, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz que é um dever seu, quando você se associou à igreja, a igreja é uma associação, que você tem que manter ela moral e financeiramente. Então ela podia emitir um boleto com seu CPF, chegar na sua casa e você pagar. Em não pagando, ela podia colocar você no Serasa, no SPC, porque você está numa associação que você disse, põe o meu nome. E quando você fez isso, você diz, eu concordo com o que está escrito aí no manual da igreja, que eu tenho que pagar. Mas não é algo frio, não é legalismo, não é só pagar, é culto a Deus. Davi em vários momentos fala dessa voluntariedade, dessa liberalidade, como isso alegrou, como isso atingiu a ele, como atingiu o povo, como era algo que movimentava. Ver gente com um sorriso na face ir lá, Davi diz, eu consegui ver o teu povo dar liberalmente. É uma coisa tão difícil porque é algo interior.
Mas ele conseguiu perceber que havia um movimento natural, que as pessoas iam, e como ele usa a expressão hebraica, voluntariamente faziam, sem imposição, sem pressão, sem nada que as obrigasse, elas estavam dando, apesar de estar cheio o pátio, com abundância, apesar de o rei já ter dado tudo o que ele tinha. Mesmo assim, essas pessoas eram movidas, elas podiam ter dito: olha, está cheio, tem tanta coisa, está sobrando. Não, eles vão e voluntariamente fazem. Davi diz assim: eu posso ver, isso me alegrou de tal maneira. E aí ele ainda diz para Deus assim: eu também te digo que eu dei de sinceridade, voluntariamente eu fiz. E ele reconhece, Deus sonda os corações, Deus conhece os pensamentos. Nós precisamos criar outra característica no texto, diz que os líderes fizeram isso. Observe comigo o primeiro versículo, verso 6. Então os chefes das famílias, começa em casa, os príncipes das tribos de Israel, a sociedade, os capitães de 1000, os ofícios, e os de 100 e os integrantes sobre as empresas do rei. E é uma questão também de ser exemplo no seu trabalho. Olha, o meu trabalho não é só o sustento frio da finança, é o reconhecimento de que Deus cuida. Pai, oficial da igreja, você que é da comunidade, quando você dizima e oferta, você está dando exemplo, testemunho, mostrando para os seus filhos, mostrando para a comunidade, mostrando no seu trabalho, em todo lugar. Quando o seu colega de trabalho chega e diz assim: rapaz, eu estou apertado. Aí você fala assim: e eu dei dízimo ao Senhor. Como você faz isso? Não, é porque tudo vem dele, tudo pertence a ele. Então eu não tenho esse apreço pelos valores. O que dirige a minha vida não é o dinheiro, é o Pai Celestial que todo dia me dá o pão necessário. E você padece na mão do seu patrão a cada 30 dias. E eu diariamente tenho um consolo em Deus, que é o meu Pai e que me dá pão. Então ele não tem essa necessidade de render-se. Por isso aqueles que trabalham na empresa do rei também deram. É uma questão de mostrar que você tem liberalidade. Isso então é reforçado pela expressão de coração íntegro. Essa expressão traz a ideia de um coração totalmente disposto, inteiro. Na verdade, a palavra no hebraico diz isso: com o coração inteiro. Não adianta dar dividido. Ai, eu estou dando aqui, mas rapaz, isso vai fazer uma falta. Olha, o seu coração está dividido em pedaços. Não adianta. Tem que ser algo com o coração inteiro, integral. Todo o coração tem que estar na presença de Deus. Tem que ser inteiramente, completamente entregue a Ele. A sede das suas vontades. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O seu coração inteiro tem que ter sido entregue a Ele. É a integralidade do coração. Porque enquanto seu coração estiver preso a outra coisa, desejos, vontades, o hedonismo, os prazeres desse mundo, o materialismo, o amor ao dinheiro, as posses, os bens, a riqueza, você vai estar sempre dividido entre dois senhores e vai agradar um e desagradar o outro. Mas o coração inteiro posto em Deus renega tudo, abandona tudo. E aí Davi diz: porque eu amo a Deus, eu entreguei até o que era meu. Até o que era meu, eu amo. Quem você ama? As suas disposições mostram que você ama. Também o verso 17, Davi fala que Deus prova o coração e se agrada da sinceridade. Olha o verso 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Deus deseja um coração sincero.
E não duvide, ele vai apertar as coisas. Ele fez isso com Jó. O diabo veio e disse assim: olha, Jó só é crente porque ele tem tudo. E Deus fala assim: não, eu vou provar para você que ele é crente de verdade, do coração. Vai e tira tudo que ele tem, tudo mesmo, só deixa a vida. Depois de ter tirado tudo e Jó ter continuado só vivo, ele se lança no chão, rasga as vestes, rapa a cabeça e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o Senhor Deus. Ele louvou a Deus. Enquanto você não tiver um coração sincero, um coração que está em Deus, provas vão vir e você vai fracassar. E vai blasfemar na cara de Deus. Quantas vezes eu vi isso? Não, pastor, não estou dizimando porque eu estou chateado com a igreja. Olha, eu vivo chateado com a igreja. Pastor, eu não estou dando porque não gosto do senhor, não gosto do presbítero A ou B. Olha, eu também vivo não gostando de mim e do presbítero A ou B. Nós somos assim. E sempre vai acontecer de levantar-se alguém que se opõe a nós, que nos desagrada. Sempre vai ter um desagrado em relação à instituição, à igreja visível. Sempre vai ter alguma coisa, porque são provas. Deus está provando o coração. Quer ver se um coração de fato é sincero, ou se você está mascarado, se você está fingindo. Você quer ver como Deus prova se você gosta do dinheiro? Ele vem e tira o dinheiro de você. Quem ama o dinheiro se desespera, falta morrer por causa do dinheiro, e o coração dele então é revelado. Então às vezes a gente tem um coração em outras coisas e Deus prova. Quero ver se seu coração está em mim. Onde está o seu coração? Qual é a verdade por trás dele? O que está acontecendo? Quero ver se você é sincero, se você é verdadeiro naquilo que você está fazendo, se você não está ludibriando, enganando, disfarçando. Ele quer sinceridade. Daí Davi então ter dito: eu bem sei, meu Deus, que tu provas o coração e que da sinceridade te agradas. O que agrada a Deus é um coração nele, é o ser sincero. É isso que o agrada, é isso que ele espera nesse momento de culto, de adoração. Em segundo lugar, qual é o motivo então da liberalidade? Você tem que ofertar com liberalidade. Agora, qual é o motivo para fazê-lo? O grande perigo é tornarmos aquilo que era para ser sincero, íntegro e voluntário em um ato para ganhar pontos religiosos ou obter favor divino. Nós somos assim. Vixe, e agora? O pastor falou de dízimo. Se eu não dizimar, vão pensar o que de mim? Que eu sou ímpio, infiel, incrédulo? E eu vou ficar queimado, vou dizimar, né? Isso é hipocrisia. Nós somos assim. Para manter aparências é que nós nos amoldamos. Nós somos desse jeito. Então pode acontecer isso. O perigo de você querer fazer porque houve uma chamada moral, ou para não ficar mal na fita, como se diz por aí, diante dos outros. Qual seria então um motivo verdadeiro para você ofertar liberalmente ao Senhor? Por que devo dizimar e ofertar a Deus? Davi responde: o motivo de ele ter dado ao Senhor os bens necessários para a construção do templo, lá no verso 1 e 3. Verso 1, ele diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Esse é o primeiro. Verso 3: e ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Por isso, o primeiro motivo, primeiro Davi declara que era para o Senhor. O que você dá disso na igreja? Para Deus. Porque é para Deus.
É para construir o palácio de Deus, não é para homens, é para Deus. Davi usa o nome pactual de Deus, ele fala que Yahvé Elohim. Esse nome lembra Israel de que havia estipulações pactuais entre o Senhor suzerano e os seus vassalos. Isso fica bem claro. Essa ideia então ela vai ser ampliada nos versos 11, 12 e 13, acompanhe comigo. Verso 11: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Yahvé, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Verso 12: Riqueza e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Verso 13: Agora, pois, ó nosso Deus, graça Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Os termos reino, chefe exaltado, domínio e glorioso nome são expressões que lembram o governo de Deus, que lembram essa aliança de um rei soberano que vem até os vassalos e estabelece uma aliança e diz assim: eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, vivam nos meus preceitos e vocês irão bem. Então Israel chega agora e diz assim: Deus, Rei do universo, tudo te pertence. É isso que os versos 11, 12 e 13 estão dizendo. Mas há rebeldes no reino, há quem esteja vivendo em rebelião contra o rei e queira pilhar os tesouros do palácio dele, queira roubar o rei. Que Davi disse: tudo é teu e te pertence. E ainda ele usa uma expressão maravilhosa. Ele usa algo que deve nos levar a pensar. Veja o que ele declara no versículo de número 12: riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. É na mão dele. É por isso que lá na frente ele vai dizer assim, leia comigo o verso 14, leamos todos a uma só voz, verso 14: porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Davi então chega lá e diz assim: quem sou eu? Quem é esse povo todo? Somos vassalos. E o que nós te demos, pegamos na Tua mão e demos a Ti. Você entende porque às vezes se diz, como que devolvendo ao Senhor? Da Tua mão Tu damos. Da onde vem tudo que você dá aqui? Da onde é que vem? Você tira da mão dele e dá para ele. Você não dá nada. Você não tem nada, porque tudo está na mão dele. Toda força, todo poder, todo domínio, toda grandeza. E aí você vai lá na mão dele, se serve e devolve na presença dele. É dele, não é seu. Ele é o rei, você é um vassalo, chamado para servi-lo. Toma, devolve. Toma, devolve. E Ele, em sua grande misericórdia e graça, nos dá, nos servirmos daquilo que está nas mãos dele. Mas é dele, não é seu. E você é chamado para devolver a Ele. Das Tuas mãos Tu damos, Senhor. No verso 3, Davi então acrescenta o segundo motivo: porque eu amo a casa de meu Deus. Nosso amor ao Senhor e Sua obra deve ser um motivador.
Por que há pessoas que não dizimam? Primeiro, porque são rebeldes, não reconhecem o governo de Deus, o reinado dele, que tudo procede da mão dele, é dele. E o segundo lugar, esse é dorido. Esse deve macular a alma de qualquer cristão. Falta amor a Deus. Lembram como é que Davi começou? Porque o rei, fiz tudo o que eu tinha que ter feito, conforme a obra que me fora dado, e agora eu estou transferindo ao meu filho Salomão, e está aqui tudo que eu tinha que ter feito. O povo olhou e falou assim: bom rei, fez o que tinha que ter feito. Mas Davi vem dizer assim: e ainda, porque eu amo. Não é só porque eu sou crente, não é só porque eu sou oficial, não é só porque eu sou um servo, uma criatura. Eu amo a Deus. Meus irmãos, na igreja a gente tem que amar a Deus. E porque Ele ama, Ele vai lá na casa dele, tira do que lhe é próprio, vai lá e diz assim: está aqui, Deus, eu amo o Senhor. Olha o que eu tenho visto hoje na atualidade de cultos que tem oferta e dízimo, mas é muito, do início, meio e fim, muito mesmo. Tem gente que dá casa, dá carro, dá bem, dá salário, adianta imposto de renda para entregar na igreja. As igrejas neopentecostais estão lotadas disso. Mas eu não tenho visto gente que ama a Deus. Davi disse: porque eu amo, é que eu dou. Eu não tenho visto amor a Deus. Nós não temos amado e testemunhado desse amor para que as pessoas vejam. O povo viu Davi amando. Nosso amor ao Senhor e a sua obra deve ser um motivador. Terceiro, então, vem o resultado da liberalidade. Ao dar com liberalidade, Davi e o povo experimentaram duas coisas: alegria e reconhecimento do cuidado divino. O verso 9 usa duas vezes a expressão alegrou. Veja o verso 9 aí comigo. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Todo o povo se alegrou, Davi se alegrou. Houve alegria. O povo experimentou alegria, Davi experimentou alegria, eles se alegraram. O povo se alegrou, Davi se alegrou. Será que temos nos alegrado? Será que nos alegramos? Meus irmãos, nunca eu experimentei uma igreja como essa no que diz respeito à arrecadação de dízimos e ofertas. Nós estamos indo bem, não está ruim, está indo bem. Temos conseguido construir, reformar, fazer. A igreja tem ido bem, não tanto quanto se espera, mas tem ido bem. Mas será que nós estamos experimentando alegria? Sabe quando a gente dizima e oferta, a alegria? Será que a gente tem experimentado isso? Que perceptivelmente se veja alegria. É isso que tem que ter. No culto é preciso ter isso. Você tem que vir aqui alegre, se alegrando, e os outros têm que se alegrar com você. As pessoas têm que chegar e falar assim: fulano, eu estou alegre por você, por tudo que você tem feito e sido. Eu estou alegre com os seus ganhos, com o seu sustento, com a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, como você tem se disposto, como você tem amado a Deus, como você tem servido a Deus. Eu estou alegre. Será que nós estamos nos alegrando? Ou será que tem sido pesaroso, difícil, moroso, doído, árduo? Algumas vezes ludibriamos, enganamos. Nem todo mundo dá do que ganha realmente, dá do que sobra, esconde, altera, engana.
modifica valores, tem fingimento, alguns fazem por aparência, farisaísmo. E aí a alegria de fato se torna impossível, ela não pode ser experimentada, não pode ser gozada. Tanto o rei Davi como o povo experimentaram alegria. No final desse trecho, no verso 22, o povo come e bebe diante do Senhor. Olha o verso 22. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Uma igreja que experimenta a alegria da liberalidade, ela come, bebe diante de Deus e se regozija, ela colhe os frutos. Será que nós estamos experimentando isso? Gozando de todos esses aspectos? Meus irmãos, nós precisamos transformar os nossos dízimos e ofertas em um momento de culto a Deus. E as bênçãos espirituais são derramadas. Vão além das finanças da igreja ou suas, vão além de um ato mecânico, se torna um momento espiritual abençoador.